Olá, amigos! Bem-vindo ao Fabricar, um canal totalmente dedicado à arte de produção de cerveja artesanal. Hoje vamos falar de cerveja sem álcool, suas características, processo e como aproveitar o máximo dessa oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro há mais de 10 anos e estamos aqui num canal onde você vai aprender tudo sobre cerveja artesanal caseira, numa linguagem fácil, acessível e muito bem detalhada. Ah, você ficou com alguma dúvida? Pergunta aí nos comentários que eu vou responder 100% das suas dúvidas. Então, pessoal, fazendo aqui uma introdução rápida, eu tive aqui recentemente uma oportunidade de tomar uma série de cervejas sem álcool de uma cervejaria artesanal americana que realmente me surpreendeu. Me surpreendeu tanto que me motivou a fazer este vídeo que a gente vai falar hoje sobre aí como anda o rumo da cerveja sem álcool aí no mundo, atualizando aí um pouco para o cenário de 2023, né? Então, antes de mais nada, o que é uma cerveja sem álcool? É uma cerveja que ela pode ter duas características, né? Uma delas é que durante a fermentação ela não produziu álcool, então de alguma forma a levedura que ali trabalhou é uma levedura não Saccharomyces, né? Ela não faz aquele processo de gerar CO2 mais álcool, ou ela produziu uma quantidade irrisória de álcool, né? Ficou ali na cerveja uma quantidade muito pequena de álcool e assim ela é considerada desprezível. Ou se não, é uma cerveja que foi feita de um método normal, ela produziu álcool e depois esse álcool, de alguma forma, por alguma técnica, foi retirado aí da cerveja. Então a gente tem basicamente essas três formas de fermentação que daqui a pouquinho a gente vai falar. Em relação à quantidade de álcool, a gente também tem duas situações. Uma situação onde a cerveja ela é simplesmente zero álcool, porque realmente não produz, né? Não tem a presença nenhuma em nenhum momento de álcool, ou ele tem uma quantidade ali muito pequena. No método caseiro, geralmente menor, né? Menos do que 1% de álcool. No método profissional, ali geralmente menor do que 0,05% de álcool. Para a legislação brasileira, a gente tem o decreto 6.871, que fala que uma cerveja sem álcool é aquela que ela possui menos do que 0,5% do seu peso ABV, né? E foi atualizado essa opinião pelo STJ em 2016, dizendo que sem álcool é aquela cerveja que tem 0,05% de álcool, 10 vezes menos, ou seja, praticamente realmente isento. E como é que o mundo hoje está vendo aí essa cerveja sem álcool, né? Então, primeiro, a gente tem a questão da lei seca, que é um fenômeno que vem crescendo mundialmente, né? Não só no Brasil, mas diversos países, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, todos eles vêm aprimorando as suas políticas de trânsito em redução, né, em objetivo de reduzir acidentes e grandes fatalidades que a gente sabe que são comuns advindas aí de motoristas que estão alcoolizados. Também a gente tem o tal do movimento saúde, né, um movimento aí que prega a consumir cada vez menos álcool, né, e trabalhar mais aí, melhorar a alimentação, fazer exercícios, controle de peso, controle de uma alimentação mais saudável, né, evitar os alimentos superprocessados, tudo isso em prol aí de uma melhor qualidade de vida, melhor saúde. E é algo até que eu particularmente tenho encarado aí desde o começo do ano, onde eu tive uma notícia ruim em relação ao meu quadro de saúde, né, no check-up anual, e tive que fazer uma redução drástica aí de peso e mudança drástica também em relação ao meu padrão de alimentação. E agora, graças a Deus, 6 meses depois, eu já estou quase que numa situação já confortável, adequada desses critérios de saúde. Em relação aos esportes, o ciclismo já há bastante tempo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ele tem uma relação muito grande com a cerveja sem álcool, principalmente na Alemanha, mas já já vou falar sobre isso, tá? Sobre essa questão aí do ciclismo e sobre também o esporte triatleta, né? Que também usa bicicleta, que tratam cerveja sem álcool como uma bebida funcional, tá? Eu já vou falar especificamente sobre esse assunto. Em relação à produção mundial, tanto produção quanto consumo, ela vem crescendo em ordem de 5% ao ano, se comparado com a cerveja tradicional. Então a gente vê que é um movimento que tem ampla ascensão, né? Nos Estados Unidos, a cerveja sem álcool hoje já representa 8% do consumo americano e na Europa em torno de 6,7%. Ou seja, uma quantidade bastante elevada. Muitos países também vêm trabalhando com incentivos fiscais, né?
visto que os processos para a elaboração de cerveja sem álcool geralmente são mais onerosos, mais caros, exigem mais equipamentos, equipamentos mais difíceis, mais onerosos, e aí esses países eles tendem a produzir incentivos fiscais para essas indústrias que estão produzindo essa cerveja sem álcool. E a gente também já tem observado, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, uma quantidade crescente de cervejarias que elas são 100% zero álcool. Não tem nenhuma cerveja naquela cervejaria produzida com álcool. E foi exatamente numa dessas aí que eu cruzei com uma experiência há pouco tempo atrás, que é o motivo deste vídeo. Também a gente tem visto o aumento da disponibilidade de estilos, né? Só nos Estados Unidos hoje já existem mais de 500 rótulos de cerveja sem álcool dos mais diversos estilos: IPA, APA, Stout, Weiss, belgas, Porter, e por aí vai, de cervejas sem álcool, todas elas sem álcool. Também temos acompanhado nos últimos anos um número crescente tanto de técnicas quanto de tecnologias voltadas à produção de cerveja sem álcool. Antigamente a gente tinha uma ou duas alternativas, hoje a gente já tem aí perto de 10 alternativas, a gente vai falar de algumas delas aqui nesse vídeo. E também, por último, uma questão em relação à diminuição do custo de produção, né? A cerveja sem álcool, ela pode, em uma determinada situação, ser uma cerveja mais barata de produzir do que uma cerveja tradicional. Logicamente, isso vai se converter aí em maior benefício financeiro para a empresa, né? Para a fábrica, maior lucro, né? Para essa fábrica que está fazendo. Então, falando lá sobre aquelas cervejarias, né, que eu comentei, né? Algumas cervejarias aí no mundo que são 100% álcool free, né? Cervejarias que não fazem nenhuma cerveja com álcool. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu colocaria ali a Big Drop, na Austrália, que é uma cervejaria que ela já tem mais de 20 medalhas de ouro e de prata em qualidade de cerveja sem álcool. Nos Estados Unidos, a gente tem um monte, temos a Athletic Brewing, uma cervejaria voltada aí para o mercado fitness, né, em ciclismo, já vou falar. Temos a Better Holders, a Safety Glasses, a Mission e a Bravos, né? Mais outras cervejarias aí que estão nessa vibe de fazer apenas cerveja sem álcool. Aqui no Brasil a gente ainda não tem. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma cervejaria 100% álcool free, mas já temos algumas cervejarias artesanais trabalhando em algumas, né, alguns rótulos aí livre de álcool. Então, quais seriam alguns motivos para a gente beber uma cerveja sem álcool, além do que a gente já falou ali atrás? A gente pode estar diminuindo o nosso consumo de cerveja alcoólica, parando, né? Ou tomando, convertendo aí para uma cerveja sem álcool por alguns motivos, e aqui eu tenho alguns deles. Uma delas seria uma restrição médica. Algum problema de saúde, excesso de peso que você esteja, algum movimento que você está querendo fazer aí para redução de peso, ou você está tomando algum tipo de antibiótico, algum remédio que seja incompatível, e você precisa ficar por um tempo, seja ele curto ou maior, tomando uma cerveja sem álcool ou bebendo, né, qualquer tipo de bebida que não contém álcool, né, nem mesmo vinho e outras coisas. Você também pode estar motivado para você poder, por exemplo, estar no almoço, poder tomar ali uma cervejinha e depois você poder pegar seu carro e dirigir ou trabalhar operando uma máquina, né? Uma máquina complicada ali que possa oferecer algum tipo de risco, sem nenhum problema do efeito do álcool na corrente sanguínea. Por alguma outra motivo, restrição legal, da onde você está, a função que você exerce, né? Sei lá, você trabalha ali como comissário numa companhia de aviação, ou você é mecânico de avião, obviamente você não vai poder estar com nenhum tipo de consumo de álcool ali durante seu expediente, né? Então seria aí uma forma de você estar podendo tomar sua cervejinha sem nenhum problema. Você também pode ter um motivo pessoal do tipo de não ficar alcoolizado, poder tomar ali uma quantidade maior de cerveja e sem os efeitos negativos do álcool, né? De ficar ali embriagado ou elevado, alguma coisa nesse sentido, né? Você também pode estar evitando uma eventual ressaca pelo consumo exagerado ou por cervejas que são conhecidas por ter, por exemplo, álcool superior, que trazem muito problemas de ressaca, né? Então, tentando fugir aí desses efeitos negativos do álcool.
Às vezes por uma questão de religião, você mudou de religião, ou você é de uma religião que não permite o consumo de álcool também, né? Ou por fim, por uma questão de restrição calórica mesmo, você quer uma bebida aí que tenha menos calorias, você quer dar uma emagrecida, quer perder peso ou quer não engordar, e aí a cerveja sem álcool pode ser aí uma mão na roda nesse sentido. Então, como eu falei ali anteriormente, né, aquela relação da cerveja sem álcool e o ciclismo. Então, desde muitos anos, a Erdinger e a Paulaner, elas foram pioneiras em fazer uma cerveja sem álcool voltada para a equipe de ciclismo. E por quê, né? Essas cervejas, elas funcionam como uma espécie de Gatorade, né? É comum, né? É conhecido que as cervejas, elas contenham normalmente 100% dos sais minerais essenciais que a gente precisa, né? Estou falando aqui de sulfatos, cloreto, sódio, potássio e por aí vai, né? Tantos desses que são necessários para atividade muscular, né? E outras atividades orgânicas. E a cerveja, ela contém todos esses sais minerais. Então, o que que você acha que seria mais divertido e mais gostoso para um atleta estar bebendo? Uma cerveja sem álcool ou um Gatorade ali, né? Então, essas cervejas da Edg e da Paulaner, eles trabalharam, são patrocinadores de equipes ali alemãs de corrida e eles entraram com esse objetivo aí de promover um produto que seja um suplemento esportivo de alta performance. Só que ao longo dos anos isso acabou evoluindo e essas cervejas voltadas aí para o esporte, né, de alta performance, elas deixaram de ser simplesmente essa bebida com sais minerais isenta de álcool para realmente vir uma coisa ali com um potencial mais alto, né? Então, por exemplo, teve um determinado momento que eles fizeram adição de cafeína para aumentar algum tipo de punch muscular ali das atividades, né? Principalmente a curto prazo. E a gente já conhece algumas versões dessas cervejas que tem adição de maltodextrina, de creatina, arginina, proteína e outros produtos aí voltados a aumento da performance, né? A diminuição de estafa, e outros quesitos aí relacionados ao esporte. Então, daí surgiu essa associação das cervejarias, principalmente alemãs. Agora a gente já tem empresas americanas e europeias também, voltadas aí a fazer bebidas esportivas baseadas em cerveja sem álcool. Mas qual que é a comparação nutricional, né? Essa cerveja sem álcool, ela realmente tem uma diferença? Então vamos analisar aqui tecnicamente uma cerveja normal e uma cerveja sem álcool para a gente entender. Então quando a gente faz uma comparação nutricional, uma garrafa de 500 ml de cerveja com 5% de álcool, ela tem ali presente 25 ml de álcool, né, que correspondem a 20 gramas de álcool, e essas 20 gramas correspondem a 140 calorias. Então aqui a gente já tem o primeiro ponto. Somente o álcool da cerveja de cada garrafa representa 140 calorias, o que pode ser bastante se você consome ali 4, 5, 6 garrafas de cerveja, né? Depois dessa garrafa, a gente tem 459 ml de água, que não correspondem zero calorias, né? Temos 15 ml de açúcares residuais, que estão representando ali 60 calorias, e 1 ml de compostos aromáticos de sabor, tem calorias desprezíveis, então a gente tem no total, numa média aí arredondada, que uma garrafa de 500 ml a gente tem 200 calorias apenas nessa garrafa, né, contando o álcool e os outros compostos. Já numa cerveja que ela é zero álcool, ela não tem nada de álcool, então logicamente ela tem uma quantidade maior de água. Então ela tem 470 ml de água, 16 ml de açúcares residuais, que correspondem a aproximadamente 65 calorias, 1 ml de compostos aromáticos de sabor, que tem calorias desprezíveis, e o total, né, é apenas esses açúcares residuais, então são 65 calorias na cerveja. Ou seja, a gente está falando ali de um terço da quantidade de açúcar, de caloria de uma cerveja tradicional. Então, o total que a gente tem uma cerveja tradicional de álcool mais açúcar são 3 vezes mais quando comparados com uma cerveja zero álcool. Por isso que a cerveja zero álcool, em geral, também são low carbs, né? Além dessa questão dela ser zero álcool, ela também é uma cerveja low carb, né? Um terço aí da quantidade de carboidratos que teria de calorias do que teria uma cerveja tradicional.
Antes da gente começar a falar sobre tecnicamente, eu queria colocar aqui duas verdades que são absolutas, né, para mim, aqui no ano de 2023. Pode ser que em 2024 eh, essas verdades deixam de ser, né, que mudem, que novas tecnologias, novo conhecimento mudem, mas hoje a gente tem que manter essas duas informações bastante claras quando você estiver pensando em cerveja sem álcool. A primeira delas é o seguinte, que toda cerveja sem álcool ela é sensorialmente inferior a uma cerveja com álcool similar. Não tem jeito. Não tem como você ter duas IPAs, comparar uma IPA com álcool e uma sem álcool, que elas sejam similares, ali, feitas com a mesma qualidade de ingredientes, o mesmo nível de processo, às vezes na mesma empresa, e a cerveja sem álcool ser mais gostosa, mais saborosa, mais refrescante do que a com álcool. Não tem como, né? A cerveja sem álcool realmente essa bebida gaseificada, que é a cerveja sem álcool, ela é diferente, né? Ela é inferior. Dá para chegar perto, dá para ser agradável, mas ela é inferior, tá? E a segunda delas é o seguinte, que é possível ajustar o nosso paladar e chegar em algo agradável. Então, o nosso paladar, às vezes você está começando a beber cerveja sem álcool e você acha ele estranho, né? Não acha gostoso, acha esquisito, mas com o tempo você passa a aceitar e passa a entender que aquilo ali é gostoso. Pode não ser a coisa mais saborosa do mundo, mas ela continua sendo gostosa. É uma bebida gostosa, é uma bebida que vale a pena, que dá para substituir ali naqueles momentos que você precisa fazer essa restrição alcoólica e dá para a gente seguir em frente. Então tá. Então, com essas duas verdades, vamos aqui começar propriamente dito falando um pouquinho mais sobre a cerveja, né? Então, quais seriam aí as melhores cervejas artesanais sem álcool? Hoje tem uma série de marcas fazendo cervejas maravilhosas, né? Aqui tem algumas que eu já provei, né? Não vou ler o nome delas, mas estão aí no slide, você pode dar uma pausa e dar uma lida. Então, tem muita cerveja boa, gostosa que dá para tomar, tá? Aí tem pelo menos 10 opções que você pode comprar sem medo de ser feliz, que vão ser cervejas bem gostosas, bem adequadas para você estar experimentando. Em relação às cervejas industriais sem álcool, olha, nem toda cerveja industrial é boa. Na verdade, uma boa parte daquelas cervejas que estão disponíveis aqui no mercado brasileiro são ruins. Mas eu separei aqui, pelo menos, de todas as que eu provei, um conjunto aqui de cerca de 15 que são gostosas. São cervejas legais que dão para conhecer, para provar, para ter no dia a dia e você não vai se arrepender. Então, tá aí, também não vou ler o nome delas, estão todas escritas aí na tela. E quais são aquelas que não dá? Aquelas que realmente têm um sabor muito esquisito, muito oxidado, gosto de papelão, às vezes gosto de ferrugem, gosto de sangue, muito desequilibradas, que realmente não dá para encarar. Então, também tem a minha listinha aí e tá aí na tela aquelas que eu acho que realmente são muito ruins, que eu não aconselho você a comprar, principalmente se você não conhece. Então, beleza, pessoal. Falando um pouquinho mais agora sobre as técnicas, a gente vai, nos próximos slides, entrar basicamente nos processos de elaboração, as diferenças características de cada um, e vamos separar eles em dois grupos. Primeiro, a gente vai falar sobre as técnicas de fermentação não alcoólica ou semi-alcoólica, né? São as técnicas de controle de fermentação, também chamada de fermentação parada, fermentação arrastada, a técnica de cold mash e a técnica das leveduras não Saccharomyces. Depois a gente vai falar sobre as técnicas de fermentação alcoólica e a forma de retirar o álcool dessa cerveja. E vamos aí focar em 5 técnicas: destilação a vácuo, osmose reversa, extração de carbonatação. Na verdade, isso aqui não é bem uma técnica completa, ela é um processo ali que faz parte. Destilação por congelamento e fervura, tá? Vamos falar aí sobre essas técnicas, o que que a gente, como cervejeiro caseiro, consegue fazer em casa, principalmente pensando nas premissas de não ter que comprar mais equipamentos, não ter que gastar grandes fortunas com alguma coisa, né? E também não fazer disso aqui uma coisa extremamente complexa que deixa de ser prazer para virar uma coisa ali que vai dar mais dor de cabeça do que ter o resultado final, né? A gente também não quer isso. Então tá, então falando na primeira técnica aí, o controle de fermentação. Esse processo de fermentação ele é feito numa temperatura menor do que a tradicional, né? E depois é interrompido logo após o seu início, né? Apenas para uma produção inicial de carbonatação e uma atenuação ali muito sutil.
né? Esse método ele consiste em interromper a fermentação antes de terminar, né? Antes de consumir todos os açúcares, e vai ser preciso para isso um controle muito rígido de temperatura, tempos e densidade, né? Durante esse processo. Eu tenho um roteirinho um pouquinho mais na frente que eu vou explicar, mas esse método ele é um pouquinho chato porque é um pouquinho mais complicado de você monitorar como ele acontece. Então, o tempo total para fermentar um mosto de 0,5% de álcool é em torno de 12 horas a 36 horas. Mas tem algumas etapas ali preparativas, né, de preparação da levedura, que acaba estendendo isso aí às vezes para 3 ou 4 dias. Então, de forma aqui exemplificativa, você pode preparar ali um mosto em torno de 1016 de gravidade original e fermentar até 1012, né? Isso vai acabar gerando aí uma cerveja com 0,5% de álcool, né? E como é que você faz isso? Obviamente, com um roteirinho que eu vou te explicar aqui mais adiante, mas é controlando essa atenuação, medindo ali, né, pelo menos a cada 12 horas, 2 vezes do dia, e quando chegar naquela atenuação, você vai ter que diminuir mais ainda a sua temperatura é, da cerveja, né, para interromper esse processo. Já se trabalha com processo de temperatura baixa, mas você vai ter que abaixar mais ainda até que seja interrompido. Lembrando que nessa técnica a gente não deve usar um mosto tradicional, uma gravidade ali de 1040, 1050, senão a gente vai acabar terminando com a cerveja muito doce, né? Com uma densidade muito alta, muito pesada. A ideia aqui realmente é trabalhar com uma densidade baixinha, né? E ter aí essa fermentabilidade gerando pouco álcool. E um ponto muito importante é não fazer priming. A gente não vai fazer priming nessa, nenhuma dessas técnicas, nessa daqui é uma delas, algumas porque não vai ser possível e outras para evitar que a levedura dentro da garrafa acabe processando ali, quebrando eventualmente uma dextrina e gerando bombas, né, de carbonatação. Então, cerveja sem álcool, galera, tem uma coisa em mente, é carbonatação forçada, tá? Nada de fazer priming. Então, algumas características aqui dessa técnica, né? Ela dá para ser usada tanto em nível industrial como caseiro. A gente vai explicar um roteirinho aqui mais adiante. Dá para fazer em casa aí com alvo de meio até 0,5% de álcool, né? Que é bem baixinho. Ele se caracteriza pela fermentação em baixa temperatura, né? É recomendado que use uma levedura pouco atenuativa, né, em torno de 75% de atenuação total, que vai dar na prática uns 10% de atenuação. E a gente precisa de um alto pitching rate, geralmente de 5 a 10 vezes a quantidade que seria normal, né, e uma baixa temperatura de fermentação, em torno de 2 a 5 graus centígrados. Também é preciso fazer algumas adequações à receita, entre elas, que eu vou falar mais adiante, é o uso de maltes caramelos, né, para trazer mais dextrinas e ter pouca atenuação, e fazer um mosto pouco fermentativo, seja aí por uma técnica de mosturação, que você pode fazer concomitantemente, né, seja pelo uso já por exemplo, de não usar nenhum tipo de malte base, né, usar apenas maltes especiais, que eu também vou falar um pouquinho mais adiante, né. Nesse tipo de técnica, ele é gerado bastante defeitos, como de acetil e enxofre. E por isso, também vou falar adiante, é importante a gente fazer uma lavagem de CO2 durante a fermentação e após a fermentação aí, para dar uma limpada na cerveja. De grosso modo, ele é um pouquinho complexo, né, um pouquinho difícil de controlar, então eu não recomendaria essa como a primeira técnica para você caseiro estar trabalhando, tá? Então, como é que seria o processo para a gente fazer essa cerveja, né? Então, como eu falei, a gente começa ali com um pitching rate de 5 a 10 vezes. A gente não deve aerar o mosto ou aerar muito pouco, né, para evitar a produção de acetil. Uma sugestão, uma dica que eu dou inicialmente. E você vai começar a sua fermentação a 72 horas a 0 graus centígrados. É isso mesmo. Você vai esfriar a tua cerveja ali a 0 grau, inocular a levedura e aí você vai deixar ali por 72 horas para dar uma aclimatada, geralmente por osmose ali desses açúcares na tua levedura, ou seja, uma atividade fermentativa praticamente nula. Depois vão ser 36 horas a 4 graus centígrados, você vai ter uma atividade extremamente lenta, né, bem devagarzinho mesmo. E por fim, 24 horas a 7 graus centígrados até você chegar
naquela redução que eu sugeri, né, inicialmente lá de 1016 até 1012. Se necessário, se não atingir, aí você faz uma rampa complementar de 16 horas a 10 graus centígrados, aí para garantir essa atenuação mínima. Mas geralmente ali a 7 graus centígrados com a levedura Ale, tá? Não é levedura Lager, com a levedura Ale, a gente vai conseguir chegar no nosso alvo. Durante todo o processo fermentativo, a gente vai fazer injeção de CO2, né, ali a cada 6 horas ou de maneira constante para manter essa levedura suspensa e estar purgando esses compostos voláteis ruins. Depois a gente vai fazer um cold crash, uma maturação ali por uns 15 dias, né, e também vamos fazer lavagens de CO2 ali a cada 8 horas para purgar todos esses compostos voláteis ruins e ter uma cerveja ali bastante limpa, sensorialmente bastante aceitável. É uma técnica que produz uma boa cerveja com poucos defeitos, tá? Usando esse processo, e talvez seja uma das recomendações que eu dou caso você tope esse processo que é um pouquinho mais complicado de fazer. Tá? Eu já fiz essa técnica uma vez, deu bastante trabalho e o resultado foi aceitável. A próxima técnica é o cold mash. Eu também já fiz essa cerveja aí uma vez, tá? Já vou falar sobre minhas impressões, mas vamos falar um pouquinho sobre as características. Cold mash dá para fazer tanto em nível industrial quanto em nível caseiro, é facinho de fazer em casa. Também vai te gerar uma cerveja com um percentual de álcool bastante baixinho, tá? Você vai precisar preparar um mosto pouco fermentativo, já vou passar o roteiro, e ele vai gerar ali uma cerveja, comparado com uma cerveja tradicional, com 50% menos calorias. Não tão baixo quanto aquela cerveja zero álcool que eu mostrei, porque aqui a gente vai gastar mais malte, né? Acaba que você vai ter mais açúcares residuais, mas comparando com uma cerveja tradicional com álcool, ela tem 50% menos calorias, que também é bem interessante. A ideia vai ser também usar maltes caramelos, dextrinos, para gerar pouca atenuação. Já vou entrar no detalhe. E a gente vai precisar eliminar ali os processos de alfa e beta milase para não gerar álcool, né? Gerar pouquíssimo álcool aí durante a etapa de mosturação. Então, sugestões de ingredientes para o método Cold Malt, né? Uma ideia é você passar a utilizar apenas grãos especiais. Então, evite malte Pilsen e malte Pale Ale, porque eles têm muitas enzimas, né? Se você for usar malte base, foca aí no Viene e no Munique, né? Para ter uma menor fermentabilidade. Ou use apenas um Cara Pils como malte base, um Cara Hell, Cara 20, por aí vai, tá? Pode fazer essa cerveja dessa maneira que realmente é bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Usar dextrinas, como outros maltes caramelos, vão ajudar não só a produzir cerveja com pouco álcool, mas também a melhorar a qualidade sensorial. Então você já tem que pensar aqui também em relação a estilos, né? Quais estilos que vão melhor se adequar aqui para esse tipo de cerveja. Então, falando brevemente, estilos ingleses, estilos belgas, são bem adequados, né? Porque traz essas notas de caramelo. Dá para fazer também cervejas escuras, como Stouter, Porter, por aí vai. Né? E dá também para animar em tentar fazer IPAs e APAs usando essa técnica, tá? A técnica ela tem baixa eficiência, né? Como a gente faz ali o cold mash, a extração é bem pequena, vai ser em torno de 40 a 50% de extração, então é uma extração muito pequena, então a gente vai precisar aí praticamente dobrar a quantidade de malte que a gente usaria normalmente. Então, como é que é o processo, né? A gente inicia uma mosturação a uma temperatura inferior a 30 graus centígrados por 3 horas, recirculando. Você coloca ali, faz o mexinho, deixa 3 horas recirculando. É importante que essa temperatura esteja baixa para evitar até acidificação exagerada, né? Dependendo aí se você faz, por exemplo, a 40 graus centígrados por 3 horas, você pode ter uma acidificação láctea aí que pode não ser adequado para o estilo, então recomendo que você faça em uma temperatura mais baixa. Ou você pode fazer também ela em uma temperatura mais baixa ainda por um tempo maior, por exemplo, 24 horas a 5 graus centígrados sem recircular. Como é que você faz isso? Você pega o balde, coloca ali o teu malte, coloca água e deixa na geladeira e deixa 24 horas ali na geladeira. Depois você tira esse balde da geladeira e vai fazer a drenagem aí, né, para fazer o resto da mosturação. Então é óbvio que se você fizer o teste do iodo,
vai dar amido não convertido, né? Vai dar ali, vai sinalizar preto. Isso é normal, tá? É isso mesmo que a gente quer. A gente quer que o amido não seja convertido, não tenha produzido ali maltose. Mas a gente pode produzir ali um pouco das dextrinas, né? Usando ali a alfa-milase para fazer isso. Então, uma vez que a gente faz essa mostura inicial, a gente vai drenar esse primeiro mosto e mandar esse mosto lá para a panela de fervura. E aí a gente precisa aquecer rapidamente esse mosto para fervura, né? Para evitar essas rampas amiláticas. Então, a melhor técnica para fazer isso é você colocar água fervendo ali, né? Fazer uma técnica do tipo decocção, né? Ou do tipo infusão, para elevar rapidamente a temperatura. Já já eu explico também um processo como esse. Se você não tem como fazer, aí não tem jeito. Então usa a tua panela, fazendo o aquecimento ali para fervura, mas sem fazer ainda o esparge, tá? Primeiro você aquece somente esse primeiro mosto, essa drenagem menor, que aí você já manda ali esse primeiro mosto mais rápido para a temperatura de fervura e depois você vai fazer o esparge. Aí você prepara ali tua água de esparge de alguma forma, né? E faz o esparge do bagaço, né? Jogando ali 80 graus centígrados e depois junta tudo na panela de fervura. Então, lembrando que a ideia aqui é evitar as temperaturas de amilase, principalmente a da beta-amilase, né? Então, entre 55 e 72 a gente tem que evitar, mas é importante deixar um pouquinho ali a 72 para que tenha essa quebra da alfa-amilase, quebrando ali o nosso amido para gerar pelo menos essas cadeias mais complexas que não vão ser fermentáveis, beleza? Então, depois que você fez o esparge, você vai misturar esse mosto do esparge com o de fervura, né? E vai ter ali o início da tua fervura. E aí você pode fazer uma fervura um pouco mais intensa e mais longa, né, para realçar um pouco mais o corpo, tá? Se assim você quer, para o estilo da tua cerveja. E depois você faz aí tua cerveja tradicional, né? A única coisa que você vai ter aqui é um mosto que vai ter pouquíssima maltose e vai conseguir ter uma atenuação aí bem baixinha. Olha, eu fiz essa técnica apenas uma vez. Eu não gostei muito do resultado final, achei que a cerveja ficou muito turva e ficou estranha sensorialmente, ficou desequilibrada. Eu acho que eu posso ter pisado na bola, eu acho que vale a pena eu tentar mais uma vez para ver que eu acho que é bem provável que a técnica seja sim aceitável e quem errou na técnica fui eu e não a técnica em si que é desagradável, né? Mas eu não consegui fazer ainda com sucesso usando essa técnica. Seguindo em frente, a gente tem a técnica aí das leveduras maltosa negativa. O que que é uma levedura maltosa negativa? É uma levedura que não converte maltose em álcool, né? Então, são leveduras que elas consomem apenas glicose e frutose, né? Aqueles açúcares mais simples, e a maltose, ela não converte em álcool. Então, esse tipo de levedura, ela tem uma atenuação bem baixinha, né? Em torno de 15 a 20%. E ela tem uma fermentação tradicional, ali em 20 graus centígrados por 3 a 4 dias. E aí, por isso, né, por ela converter apenas a glicose à frutose, o álcool que ela vai gerar vai ser bem baixinho, né, vai ser em torno ali de 0 a 1%. Então, aqui é uma cerveja que a gente faz normalmente, né, em todos os processos de mosturação normais. A fermentação também é normal, mas o resultado aqui é uma cerveja que ela converte pouco, né? Ela fermenta pouco, né? Ela converte bem o amido, mas ela fermenta pouco. E aí, essa cerveja ela tem uma condição, né, assim como outras cervejas a álcool, de um risco maior de contaminação. Como a gente tem uma cerveja que ela não baixou pH, né, por conta ali da mosturação e da própria fermentação, e a gente tem uma quantidade de açúcares complexos muito grandes ali, então, eu preciso de fazer uma pasteurização ou um acondicionamento a frio para garantir que aquele açúcar não seja, por exemplo, consumido por um outro agente ali presente, né? Muitas vezes a gente sabe que no nosso processo de invase, de acondicionamento, a gente acaba que tem alguma bactéria, alguma coisa que pode estragar a cerveja, mas que por conta da gente ter uma carga alta de BU, ou a presença alta de álcool, um pH baixinho, a gente normalmente é protegido, né? Esses ambientes são inóspitos, a maioria desses agentes contaminantes. Mas nessa cerveja, como a gente geralmente não tem álcool,
Então a gente está perdendo aí o maior fator protetivo da cerveja. Então, tomar cuidado nessa etapa. Então, quais são leveduras maltosas negativas que a gente tem aí no comércio, né? Elas basicamente são classificadas em dois gêneros, né? O gênero Saccharomyces, né? Geralmente a gente quer leveduras neutras e não fenólicas, então aqui a gente tem quatro. Tem a Laubril Lola, Safe Bril LA01 e a Smart Brev NIF, todas elas importadas e a princípio disponíveis apenas para indústrias. E aqui na Bio4 no Brasil, ali com o Marcelo, a gente tem a Saibel Ludwig, né? Que também é uma opção aí bastante interessante. Então são cepas um pouco difíceis de encontrar, mas se você tiver acesso, é uma mão na roda para você fazer uma cerveja aí com pouca quantidade de álcool. Com o método não alternativo, né, uma segunda opção, seria o uso de leveduras não saccharomyces, né? Então a gente tem leveduras como Cândida, Tulaspora, Pichia, Ziga Saccharomyces e bactérias lácteas, que também consomem açúcar e não produzem o álcool, né? Produzem até CO2, mas não produzem álcool. Então, essas cepas são capazes de fazer uma bebida aí que realmente remete ao sabor da cerveja, parecido com cerveja, né? Principalmente as bactérias lácteas, mas não vão produzir álcool. Então, um método alternativo que pode ser que você encontre aí como uma opção para você. O próximo método, agora a gente já está falando aqui de um método industrial, é a destilação a vácuo, né? Qual que é a ideia aqui? Esse método também é chamado de desalcoolização térmica, né? Então, uma das leis da física é o seguinte: quanto menor a pressão, menor é o ponto de ebulição daquele líquido. Então, por exemplo, na temperatura, na pressão ali do nível do mar, a água ferve a 100 graus centígrados. Mas no topo de uma montanha, ali do Everest, a água vai ferver a uns 90 e poucos graus centígrados. Por que que ela ferve nisso aí? Porque tem menos pressão. Então, quanto menor pressão, mais fácil vai ser de ela entrar em ebulição, né? E como a gente tem uma mistura de álcool e água, aí o ideal é que a gente consiga é, vaporizar esse álcool sem passar, por exemplo, pelos problemas de um cozimento, né, que dá ali uma oxidação muito grande na cerveja. Então, no método industrial, a gente vai estar pressurizando negativamente, né, um fermentador e um recipiente, ou seja, perto ali do vácuo, né, em torno ali de 0,04 bares. E aí, quando alcançar a temperatura ali em torno de 30 graus centígrados, o álcool já vai começar a evaporar. E aí esse sistema ele aspira esse álcool que começa a evaporar, a entrar em fervura, né, a ferver lá dentro, nessa temperatura morna, né? E é aspirado e com isso a gente consegue retirar o álcool dessa bebida. O problema é que além do álcool, ele também está aspirando alguns compostos sensoriais, que acaba degradando um pouco aí a qualidade da cerveja, né? Então, apesar de você ter uma baixa degradação térmica, né, e nenhum efeito de caramelização, você acaba perdendo aí um pouco na qualidade sensorial da cerveja. Esse é um método bastante utilizado na indústria, mas muito complicado a gente fazer em casa. Outro método industrial é a osmose reversa. A osmose reversa é uma espécie de microfiltragem onde todas as partículas sólidas vão ficar de um lado, né? Todo o sabor da cerveja, tudo que ele fica de um lado, partículas ali de lúpulo, de óleos essenciais, tudo isso vai ficar de um lado, e pelo outro lado vai passar apenas a água e o álcool. E aí esse água e o álcool ela pode ser, por exemplo, descartada e naquele resto que sobrou é acrescentado mais água e ali volta a virar cerveja. Ou essa água com álcool ela é feita uma destilação para eliminar ali o álcool e a água, junto com alguns compostos aromáticos ali diluídos, volta para a cerveja. Dá para fazer dessas duas formas, né? Esse método tem uma degradação bastante alta de sabores, já foi usada aí na indústria cervejeira, é usada em alguns casos, mas a cada dia ela está sendo menos utilizada. A diálise é um processo parecido com a osmose, só que ao invés de passar pelo filtro a água e o álcool, passa apenas o álcool. Então, do lado de lá fica a água junto com todos os compostos aromáticos. Então, em comparação à osmose, a diálise ela tem
uma extração menor dos subcompostos, mantém mais esses subcompostos, né? Tem uma qualidade que acaba que também retira ali ésteres e álcools superiores, né? Que ajuda a deixar a cerveja de uma qualidade melhor. Por outro lado, ela pode gerar um sabor mais ácido e desarmonioso por causa dos próprios equipamentos que são utilizados em si. Então, também é utilizado em uma menor quantidade de indústria e coloquei aqui porque vale a pena para conhecimento geral. Um outro método que também já foi tentado e não é muito legal para esse objetivo é a destilação por congelamento. Esse método ele é ótimo para fazer cervejas high gravity, né, para aumentar o percentual ali de álcool na cerveja por tirar a água da cerveja, né, um método que a gente congela a cerveja e tira ali a água da cerveja, mantendo o álcool e outros compostos. Mas aqui neste modelo, utilizado para este fim, é, a água ali é resfriada para uma temperatura negativa e é sorvido ali daquele gelo o álcool junto com compostos aromáticos, né, que acabam se separando ali da cerveja. Depois é purgado o álcool, só que boa parte desses compostos sensoriais acabam indo embora também, né? Ou esse álcool ele passa por uma destilação, que pode ser, por exemplo, com fervura, que volta para trazer para a cerveja aqueles compostos que foram solubilizados ali junto com o álcool, né? Então, nesse vai e volta, acaba que você acaba gerando ali algum tipo de degradação na cerveja e faz acréscimo de notas aí de oxidação, papelão e caramelo. Não tão grande quanto o método da fervura, que a gente vai ver mais na frente, mas traz também um pouco aí dessas notas. Fervura e cozimento. Fervura e cozimento é um método que dá para fazer aqui bem fácil, né? Tanto de forma caseira quanto industrial. Né? Basicamente, a gente vai aquecer uma cerveja pronta ali em 80 graus centígrados para fazer a evaporação do álcool. Né? O álcool ele evapora a 78 graus centígrados, enquanto a água evapora a 100. Então, se eu manter ali a minha cerveja em 80 graus centígrados, eu vou conseguir fazer com que o álcool evapore. Só que nesse cozimento eu vou ter algumas questões estéticas, como escurecimento do mosto, né? Perda de compostos aromáticos, mas principalmente ali um pouco de oxidação. Mas eu ganho alguns benefícios, porque ele acaba que, além de eliminar o álcool superior, eu também acabo pasteurizando a cerveja, que é uma coisa boa, porque aumentaria ali a longevidade da cerveja, né? E esse aquecimento acaba que traz também notas de caramelo aí para a cerveja. Então, dependendo da intensidade com que você faz, você pode ter sucesso ou ter fracasso, porque se você fizer bem feito, você vai ter simplesmente um leve aumento das notas de caramelo, mas se você fizer com muita intensidade por muito tempo, você vai acabar trazendo uma oxidação muito grande para a cerveja, deixando ela com gosto forte aí de papelão, né? Às vezes de ferro, ferrugem, até mesmo gosto de sangue. Se a oxidação é muito alta, ela traz esse gosto de sangue que é muito esquisito. Depois de feito esse processo, você tem que voltar com a cerveja e fazer um acabamento nela. Esse acabamento pode ser, por exemplo, fazendo um dry hopping para trazer de novo notas de frescor, notas de lúpulo para a cerveja, às vezes adição de uma fruta, às vezes adição de algum adjunto e por aí vai. Logo, logo ali nas minhas dicas eu entro um pouquinho mais em detalhe como corrigir esse processo ali no final para trazer um ajuste melhor para a cerveja. Então, como é que seria aqui o processo, o passo a passo para a gente fazer em casa essa eliminação do álcool com a fervura, né? Então, a gente vai fazer uma mosturação normal, só que sem lupulagem de acabamento. Então, eu posso usar a lupulagem ali de amargor, aquela de início de fervura, mas eu não vou fazer nenhuma lupulagem que seja 15 minutos, 5 minutos, lupulagem de Whirlpool, nada disso. Toda essa parte de lupulagem eu vou fazer depois. E aí eu vou fermentar e maturar a cerveja normalmente, né? Não vou fazer dry hopping, tá? Se for uma IPA, pula dry hopping. Se é uma cerveja que normalmente não treina hopping, é uma stout, então muito menos, né? Então não faço nenhum tipo de adição de lúpulo durante a fermentação. Pulo isso e isso, se couber para o estilo, vai acontecer depois. Então, depois que a cerveja está pronta e maturada, a gente vai fazer o processo de eliminação do álcool, né? A gente vai purgar a levedura e vai aquecer a cerveja 80 graus centígrados de 20 a 30 minutos. Qual é a ideia? É aquela, né? Se o álcool ele evapora a 78, ali mantendo por 20 a 30 minutos, você vai conseguir com que todo o álcool, né,
que esteja presente, eventualmente ali presente, acaba evaporando, independente do percentual alcoólico da tua cerveja. Tem essa cerveja 3% de álcool, tem ela 10% de álcool, vai acabar evaporando nessa faixa de tempo aí. Se você tiver condições de fazer esse método mais preciso, se você conseguir monitorar o volume do álcool evaporado, né, ver o volume da panela ali diminuindo, você pode ter um controle mais preciso e saber exatamente o tempo necessário desse cozimento. Então, por exemplo, se você está cozinhando ali 20 litros de uma cerveja a 5% de álcool, você sabe que tem 1% de álcool evaporado. Então, você vai esperar ali baixar 1%, 1 litro de álcool, né, no volume total, e aí você vai saber que todo o álcool evaporou. Né? Não precisa, por exemplo, às vezes ficar 30 minutos ali cozinhando, se em 10 minutos que ficou ali cozinhando você viu que evaporou esse álcool. Né? Então são formas de você aumentar a qualidade do teu produto final, se você consegue esse tipo de precisão, esse tipo de controle. Para você monitorar esse tempo de cozimento, então você começa a contar esses 20 minutos quando chegar em 78 graus centígrados, que é a partir dali que começa a evaporar o álcool. Então, esses 20 minutos é contados a partir do momento que o teu mosto chegou, tua cerveja, na verdade, né, chegou a 78 graus centígrados. Né? Isso se você não usar essa técnica de cima de monitorar o volume evaporado. Então, uma vez que evaporou ali, né, o teu álcool, a tua cerveja foi embora, agora ela deu uma cozida, deu uma oxidada, a gente vai precisar ajustar ela para o estilo e dar uma melhorada. Então, a gente vai desligar o aquecimento, vamos fazer uma lupulagem de acabamento, né, acabamento a quente, se for o caso, jogar um pouco de lúpulo ali ainda quente. Depois a gente vai resfriar o mosto, colocar na geladeira, se for o caso a gente vai fazer um dry hopping, né, se for aceitável, desejável para o estilo. E aí a gente vai provar, fazer alguns ajustes, que aqui no final do vídeo eu coloco as dicas. E aí depois de pronto a gente vai poder envasar a nossa cerveja. Então esse aqui é o processo básico. Mais na frente eu tenho algumas dicas em relação a esses ajustes. Quais são os estilos mais fáceis da gente estar fazendo cerveja sem álcool? Então a IPA eu considero relativamente fácil. Principalmente porque fazendo um dry hopping exagerado ali no final, você consegue esconder o caramelo e essas notas de oxidação, né? Dá para esconder bem e eu acho que fica bem aceitável uma APA e IPA com bom dry hopping, uma boa lupulagem de acabamento feito depois do cozimento da cerveja. Porter e Stout também eu acho que são estilos legais, porque o torrado é um sabor primário nesses estilos, né? Sabor de café, de chocolate, e esses sabores são muito intensos, e a própria caramelização que acontecer, ele harmoniza com o estilo, um eventual diacetil que ele esteja também acaba que harmoniza, é um pouquinho aceitável, né? Em Porter e Stout. Então o torrado ele vai muito bem para esconder os defeitos de uma cerveja que foi retirado o álcool. Né? Belgian Ale são cervejas interessantes também, ésteres e fenóis eles acabam que harmonizam também com caramelo e atenuam o excesso de maltado que dão os estilos, então são cervejas que dá para trabalhar, né? Ali na linha trapista, coisas assim, também dá para fazer. E estilos maltados em geral, né, onde o aumento dessas notas de caramelo, toffee e tudo mais são adequados, né, como estilos ingleses e alemães ale em geral, eu acho que são bem adequados. Algumas dicas aí já gerais para a gente melhorar a qualidade. Né? Então, para o caseiro, o mais adequado é usar maltes pouco fermentáveis. Então, trabalhe só com carapios, carahel, maltes caramelos, como cara 20, cara 50 e cara cristal. Evite malte base. Mas se você quer usar um malte base, né, opte por Munique, que tem menos enzimas para você ter menos conversão durante a mosturação. Técnicas como a infusão elas ajudam a pular rapidamente a região da amilase, ou seja, você precisa subir ali a temperatura, né? A gente vai usar essa técnica. Aqui tem um exemplo, né? A gente precisa elevar rapidamente a temperatura ali de 50 graus centígrados para 70 para pular a região ali da beta-amilase. Né? Isso por quê? Porque a gente precisa da inativação total da beta-amilase, parcial da alfa-amilase para gerar um mínimo de maltose, mas gerar um pouquinho ali de dextrinas. Então a gente pode, por exemplo, misturar 30 minutos numa razão água-malte ali de 1 para 2, né? 1 litro de água para 2 kg de malte em 50 graus.
E quando passar esse tempo, a gente vai preparar uma água fervendo e vamos jogar a água fervendo sobre esse mosto aqui até a gente alcançar 74 graus centígrados, né? Então aqui tem uma razão aqui, numa proporção, vai ficar o final de 1 quilo de malte para cada 4,3 litros de água. Então a gente consegue ali em segundos subir a temperatura de 50 para 70 graus centígrados sem ficar muito tempo nas rampas de mosturação, que seria muito melhor do que eu pegar e colocar ali para aquecer e deixar ali a panela aquecendo, né? Então, uma vez que chegou em 70 graus, deixa ele mais ou menos 45 minutos a 74 graus centígrados para a ação da alfa-amilase conseguir quebrar esse amido em dextrinas. Aí a gente evita os problemas de fermentar amido puro, né? Que amido puro ele é turvo, ele tem vários problemas ali, esteticamente ele deixa a cerveja feia, com aquela nota parecendo uma nata, né? Não dá para fazer cerveja com amido, a gente precisa realmente de ter as cadeias complexas de açúcar e a gente consegue por meio dessa técnica. É importante também, até por medida preventiva, a gente ajustar o pH da mostura e da fervura, sempre observando ali 5,2 como um alvo para ter um melhor controle proteico, né? Ter uma cerveja menos turva, né? Uma melhor retenção de espuma também do produto final. Lupulagem, vai ser importante a gente aumentar a lupulagem para a gente ter principalmente na carga, ali no acabamento, né? Para a gente ter uma melhor contribuição dessa parte sensorial e acabar escondendo um pouco dos defeitos das técnicas utilizadas. E no final, dependendo do tipo de fermentação que a gente tiver, se a gente tiver um pH muito alto, nós precisamos baixar o pH da cerveja para entre 4,2 e 4,5, tanto para ter um produto de melhor qualidade, um sabor melhor, quanto para também ter um melhor controle bacteriostático, né? Evitar aí contaminação de alguma coisa que possa acontecer. Já a gente vai falar sobre a parte de segurança e eu volto a falar sobre esse tema. Algumas dicas de correção e de ajuste. Como eu falei durante todo esse vídeo, né, sature a parte aromática, né, os maltes escuros, uma lupulagem dry hopping e outros adjuntos complementares, frutas, condimentos, canela, não sei, gengibre, coisas que você possa fazer ali para esconder os defeitos oxidativos. Isso vai ajudar bastante a você melhorar a qualidade da cerveja. Se sensorialmente a tua cerveja está sendo muito adocicada, que é comum nesse tipo de técnica, aumenta o IBU, tá, da cerveja, muda, ele adequa a sua receita para você ter um IBU maior. Se você está com pH muito elevado, acima de 4,4, ajusta, né, com ácido lático, ácido cítrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, algum ácido que você tem aí para ficar entre 3,7 e 4,1, é onde tem as notas sensoriais mais agradáveis. Para esse tipo de cerveja, deixar ela um pouquinho mais ácida do que a cerveja normal ajuda, assim como carbonatar também um pouquinho mais e degustar ela um pouco mais gelada. Tudo isso são técnicas que ajudam a melhorar a qualidade sensorial. Se você terminou com uma cerveja com uma OG ali um pouco mais alta, né? O teu alvo era 1020 para fermentar até 1012, mas você ficou ali com 1024, então você pode diluir um pouco com água fervida para ajustar a tua OG ou mesmo a tua FG, né? Depois da cerveja pronta você pode também estar diluindo, mas aí lembre-se de usar água sem oxigênio para não trazer oxidação para a tua cerveja. Se você está sentindo presença de aldeídos, de acetil, enxofre e outros, dry hop ajuda a esconder, né? Maltes caramelos e maltes torrados, aumenta eles na tua receita para também esconder. Ou faça purgas de CO2. Purga de CO2 também ajuda bastante aí a eliminar esses compostos que eles são mais voláteis, né? A gente consegue tirar parte deles aí usando CO2. Se você tem problema estético, né, tá muito turva ali a tua cerveja, ácido tânico, PVPP e filtragem são 3 elementos que você pode estar usando para melhorar esteticamente a tua cerveja. Até mesmo a parte de retenção de espuma melhora com ácido tânico. Para carbonatação, priming, eu coloquei ele evitar priming, mas o risco é tão alto dependendo da técnica que você usa que você pode acabar gerando bombas, né? Porque você vai ter ali no final muito açúcar não fermentável disponível.
Então não faça prime, tá? Faça apenas carbonatação forçada por questão de segurança. Parte de segurança alimentar aqui, apenas alguns comentários, né? Então, patógenos como Salmonella, coli, ele sobrevive com cervejas pouco alcoólicas. Então, é importante você fazer alguns ajustes para prevenir que esse tipo de patógeno não sobreviva e não cresça na tua cerveja que tem ali aquela quantidade de açúcares disponíveis elevadas, né? Então, uma das formas é ajustar o pH, né? Manter um pH ali mais baixo, fazer a pasteurização da tua cerveja, se você usa aquele método da fervura, é uma das técnicas, né? Usar adjuntos bacteriostáticos, tem vários aí no mercado que ajudam a eliminar, não são muito baratos, tá? Principalmente por caseira, porque eles não têm pequena quantidade. E sempre atentar sempre uma sanitização adequada, principalmente no processo de invase, que é onde você pode estar incorporando esses patógenos. Então, fazendo um resumo rápido aqui sobre os métodos que nós vimos, né, falando dos prós e contras, a técnica de fervura e evaporação do álcool, ela é fácil de fazer, não requer nenhum tipo de equipamento ou insumo especial, mas ela traz uma oxidação maior de todas as técnicas, é a que mais degrada ali o sabor, tá? Traz essa oxidação e requer ajustes para você acabar escondendo esses defeitos, tá? Mas fica aceitável a cerveja fazendo bem feitinho. A fermentação arrastada, que é aquela técnica com a fermentação a temperatura bem baixa, ela preserva bastante os sabores, né? A gente usa um mosto de baixo OG, então a gente poupa malte, né? Uma economia aqui. Por outro lado, ele gasta mais levedura, a gente tem que usar de 5 a 10 vezes a quantidade de levedura e exige as purgas de CO2 constante para tirar aqueles sabores compostos inadequados. Levedura não Saccharomyces também é fácil de fazer, não requer nenhum tipo de equipamento ou insumo, mas é super difícil de encontrar no Brasil, né? Eu mesmo não conheço nenhum lugar que tenha disponível aí para o cervejeiro caseiro, apenas para PJ comprar esse tipo de levedura. Cold Mash também não requer nenhum tipo de equipamento ou insumo, né? Tem economia de a gente usar um mosto de baixo G, mas ele promove geralmente uma turbidez elevada e gasta mais malte, né? A gente gasta ali o dobro do malte para conseguir fazer extração, porque tem uma baixa eficiência. Eu particularmente não consegui fazer uma cerveja com boa qualidade, mas eu só fiz uma vez, volto a falar que acho que foi erro meu. Então, se você veio até aqui, não deixe de experimentar cervejas artesanais sem álcool, né? Especialmente essas não industriais, vocês vão ver que vocês vão aprender sabores muito bem feitos, bebidas que às vezes podem remeter ali a um drink com cerveja, que é uma coisa extremamente prazerosa, que eu gostei bastante das que eu provei. Dá pra gente evoluir até no futuro aí com outros vídeos, né? Compartilhe aqui nos comentários sua experiência, o que você acha, para onde a gente está andando, o que a gente pode fazer para melhorar e trabalhar, contribuir aqui na evolução do canal e na divulgação dessa mensagem cervejeira. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. E também, pessoal, se inscrevam aqui no meu curso de cerveja artesanal, um lugar que você vai ter para aprender a fazer cerveja comigo, com todo o conteúdo, né? Tudo que eu estudei aí por anos e anos, junto numa linguagem didática fácil, com meu apoio direto, você vai me ter ali como professor disponível para tirar suas dúvidas, tudo que você precisar nessa jornada cervejeira para você fazer a sua bebida deliciosa, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.